Fala, torcedor Alviverde. Você tem dúvidas sobre o Arias? Como ele vai jogar? Se ele vai jogar, se ele não vai jogar? Como é que ele vai encaixar nesse nosso time aí? Se você tem dúvidas, preste bem atenção que agora que você vai ver a forma como o John Arias joga e como ele pode ajudar o Palmeiras. Campeão da Libertadores, seleção do Mundial de Clubes de 2025 e bola de bronze no Mundial de 2023, o colombiano John Arias chega ao Verdão como um reforço de altíssimo nível para mudar o patamar do time. Mas como ele pode fazer isso? Quais são as suas características, o seu encaixe no time? Será que vale realmente essa grana toda? Vem comigo! Após este vídeo, você vai poder tirar várias conclusões, porque aqui o Análise Verdão te traz a maior e melhor análise tática que você verá sobre John Arias. E aqui, inclusive, a gente faz esse tipo de análise para absolutamente todo jogador que o Palmeiras contrata, então se você não quiser perder mais nenhum conteúdo aqui, inclusive outros conteúdos sobre John Arias que sairão nos próximos dias, já trate de se inscrever no Análise Verdão, porque depois você vai esquecer, então aproveita e deixa agora. E pra gente entender como joga o John Arias, precisa ficar claro que ele não é nenhum 10 clássico, nem um ponta que fica aberto só pra 1 contra 1, e nem um segundo atacante que vai ser só o cara que vai fazer o facão ali pra finalizar, né? O Arias é um ponta criador e organizador de jogo. É um cara que pode partir do lado e ser acionado tanto por fora quanto no corredor central. Percebam como ele vem de fora para dentro, recebendo entre a linha de meio campo e a linha de defesa para facilitar o jogo do time, destravar as jogadas, sempre equilibrando agressividade com inteligência. Seja para dar uma assistência, como nesse lance aqui, ou então para resolver sozinho, como nesse outro, em que a condução é bem parecida, mas a solução dessa vez é um chute de fora da área para marcar um golaço absurdo. Uma das características do Arias que faz ele funcionar muito bem nesse corredor central é o fato dele se sentir confortável jogando sob pressão. Pois é, porque tem muito jogador por aí que se desespera quando já vê marcador vindo de tudo quanto é lado. O Arias é o contrário, ele não se importa com esse tipo de constrangimento dentro do jogo, porque ele tem domínio orientado, drible em espaço curto e uma capacidade incrível de girar e de esconder a bola. Ele alterna o ritmo da jogada e temporiza quando necessário. Então isso ajuda muito nesses momentos em que ele recebe sob pressão e dá pra perceber que mesmo tomando porrada do marcador, ele aguenta o tranco, ele segura e ele sabe o momento de acelerar no espaço e o de pisar na bola pra atrair a pressão. Ninguém toma a bola dele. E aliada a essas características dele do ponto de vista técnico, tem também uma força física que chama muita atenção e ajuda a proteger a bola. Olha nesse lance aqui como ele usa o corpo pra proteger e receber a bola na profundidade. O marcador aqui até cai no chão quando bate na massa, né? E o Arias ainda une essa fisicalidade a uma capacidade técnica incrível, cortando e batendo no cantinho. Nesse outro aqui, olha como ele coloca o corpo entre a bola e o marcador e mais uma vez não dá nem pro cheiro, né, ali pro cara. E aí, depois da parte física, vem a técnica, mais um chute no cantinho, dessa vez pra marcar mais uma vez. Fisicamente, o Arias é realmente um jogador muito privilegiado, porque além de ser muito forte, ele ainda é muito rápido, então ele se dá bem tanto em situações de pouco espaço, né, quanto de campo aberto. Quando recebe em velocidade, o Arias apresenta uma mudança de direção com muita agilidade e uma condução de bola muito rápida e muito forte, né? A explosão dele, a arrancada dele chamam bastante atenção, mais uma vez, aliando parte técnica com uma capacidade física para evitar a retomada do adversário. Ou seja, a capacidade dele de jogar sob pressão permite com que ele atue entre linhas, nas costas dos volantes, no corredor central. Só que a velocidade e a condução dele também permitem com que ele receba a bola aberto. E por isso é tão interessante que o Arias tenha a liberdade de flutuar entre essas duas opções para poder criar uma imprevisibilidade e possibilitar um leque maior de jogadas para ele. Até porque, recebendo aberto ou por dentro, ele vai manter as suas características principais de ser muito vertical, ser muito objetivo e de ser um criador de jogadas. Nesse lance, por exemplo, ele recebe no corredor central e apresenta características de circulação de bola,
toque e passa, recebe primeiro mais na base da jogada e depois entre linhas, então ele pode ser um organizador também para além de um criador de chances. E quando ele recebe mais aberto, o Arias tem muita assistência em cruzamento. Então esse tipo de lance aqui é muito comum para ele, de superar o marcador ali pelo lado e não mandar um balão aleatório para a área, mas um cruzamento na cabeça do companheiro. Ele tem muita assistência assim e cria gol por dentro e por fora. Agora, além desses momentos de ataques e contra-ataques e bola no pé e tudo mais, é importante também citar a participação do Arias e a função dele nos outros momentos do jogo, como por exemplo na bola parada, onde no Fluminense ele não só batia pênaltis, como batia escanteios e faltas laterais, então teve bastante assistência, né, através disso também, e batia faltas, inclusive ficou marcado no Mundial por esse golaço absurdo na gaveta que ele fez. Já sem a bola, o Arias é um jogador que pode atuar tanto marcando pelo lado ali, né, voltando no corredor, quanto um pouquinho mais à frente, tendo que se desgastar um pouco menos nessa volta. Mas das duas formas, ele ajuda. Óbvio que não é um marcador nato, né, não é a principal característica dele, mas ele é um jogador que pressiona bem e ganha duelos. Como eu já disse, ele é forte e rápido, né, então isso ajuda demais. Nesse lance aqui, por exemplo, olha como ele vai subir pressão na saída de bola do adversário, dessa vez pela esquerda, né, olha só, e dá o bote certinho, limpo na bola para recuperar e já criar um gol, né, dar assistência pro companheiro na sequência. E detalhe, o Arias, ele já tá acostumado com a lógica dos encaixes individuais que o Palmeiras usa na sua marcação, né, a gente já explicou isso aqui várias vezes, porque ele foi treinado no Fluminense pelo Fernando Diniz entre 2022 e 2024 e pelo Renato Gaúcho em 2025. São dois técnicos que utilizam essa ideia dos encaixes individuais no seu modelo sem a bola. E quando a gente olha para os números, nas últimas 5 temporadas, o Arias vem numa crescente de duelos defensivos ganhos, inclusive chegando a mais de 60% desses duelos defensivos ganhos desde o início de 2025. São bons números. Falando de encaixe dentro do time, o Arias é aquele tipo de jogador que consegue atuar em qualquer uma das posições ali da frente, se a gente for pensar no Palmeiras, né? Partindo de um 4-2-3-1 como base, ele pode ser tanto meia-direita, como foi com o Diniz no Fluminense, o meia-esquerda, vindo de fora pra dentro, pode ser o 10, como ele foi sob comando do Mano Menezes. Se a gente pensar num 4-4-2 com dupla de ataque, ele pode ser o meia-direita, ser o meia-esquerda, ser um segundo atacante. O importante é, ele precisa da ajuda dos companheiros e de opções curtas para jogar. Ele não pode ficar preso e nem ilhado, né, sem gente ali por perto. Para potencializar o Arias, você precisa possibilitar liberdade e associação. Com isso, o colombiano vai te entregar não só desempenho, mas também uma coisa que não é todo meia, todo ponta do futebol que entrega, tá? Números. O Arias entrega gol e assistência. Olha